Olá, meu povo lindo, meus líderes queridos, que Deus vos abençoe nesta semana abençoada, nessa semana tão cheia de coisa boa, não é? E vamos para nosso tema das nossas células nessa semana. Lá vai, Mateus 1:3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Erzom e Erzom a Arão. Nota bem, aqui neste texto, no capítulo 1 de Mateus, nós vamos encontrar 5 mulheres, o nome de 5 mulheres, coisa que não era comum na genealogia dos hebreus, dos judeus. Mas o evangelho de Mateus, ele trouxe, na genealogia de Abraão a Jesus, ele trouxe o nome de 5 mulheres, no decorrer do tempo. E a primeira mulher que ele traz é do bisneto de Abraão, filho de Jacó, Judá, que deixou a sua casa, lá no capítulo 37 e 38 de Gênesis, deixou os seus irmãos, deixou a casa dos seus pais e foi para a terra de Canaã. Lá achou um amigo e também casou com uma mulher, não é? Cananita. E os anos se passaram e eles tiveram 3 filhos. Aí um dos filhos, ele achou uma mulher chamada Tamar, uma moça, e casou com o seu filho, lá em Canaã. Esse homem era muito mau, muito perverso, e morreu sem deixar filhos. Por sua vez, era costume da época que se morresse o primeiro marido, o outro filho lhe era dado como marido por causa da herança. Então o filho do segundo casamento seria herdeiro das coisas do irmão. E ele não quis isso, por isso não permitiu que Tamar ficasse grávida. E Deus o matou também, por causa do seu egocentrismo, por causa da sua maldade, por causa da sua falta de generosidade com os princípios de Deus. Sobrou um menino, mas não podia casar porque não tinha idade ainda. Aí Judá disse: olha, você volta para a casa do seu pai, minha nora, e quando esse menino ficar homem para casar, eu te dou ele como marido. Pronto, você tem todo direito. Tamar foi para a casa do pai, o tempo passou, o menino cresceu, virou-se homem, e ela percebeu que estava sendo lograda nos seus direitos por Judá. Ela armou uma estratégia não muito limpa, mas armou. O Judá ficou viúvo e depois de sua viuvez pegou o seu colega e ia para a cidade aonde estava Tamar, lá naqueles campos, para tosquear as suas ovelhas. E no caminho ele encontra uma pseudo prostituta cultual, que era costume naquela época as pessoas manterem relações com essas prostitutas do templo e diziam que eram abençoados. Não era permitido isso, ele se dá o luxo de fazer uma coisa dessa natureza. Só que a prostituta não era prostituta, era Tamar, que vendo que seu sogro tinha passado a perna nela, se travestiu de prostituta, ficou sentada na beira do caminho. Quando Judá a viu, ela estava coberta com um véu. Quando ele a viu, ele simplesmente achou que era uma prostituta cultual e convidou ela para um relacionamento. E ela disse: o que é que você pode me dar? Diz: eu te dou um cabrito e coisa e tal. Diz ela: tá bom então, mas e qual é a garantia que tu me dá nisso? Ele disse: olha aqui, eu não sei, o que é que tu quer? Diz ela: me dá o teu selo, certo? O cordão do teu selo que ficava pendurado no pescoço e o teu cajado. Se ele: tá bom, tu leva como garantia e eu vou te mandar um cabrito. Manteve relações com ela, ela foi embora, sumiu dali. Quando ela está grávida do seu sogro. O que é que ele fez quando soube que ela estava grávida? Você manda matar. Ela não pode fazer isso. Mandou os seus servos lá para pegarem e matarem, botar fogo em Tamar. Quando eles chegam lá, ela apresenta: olha aqui, mostra para a pessoa que é pai desta criança, é dona desses objetos aqui, objetos que eram considerados como a carteira de identidade,
como o cartão de crédito com a senha. Os empregados olharam e disseram: isso aqui é do patrão. Levaram para ele e ele veio e arrependeu-se tardiamente, mas arrependeu-se. Disse: ela é mais justa do que eu. E recebeu Tamar na sua casa. Ela teve 2 filhos que estão escritos aqui em Mateus, e por causa da justiça de Deus, note bem, muita gente fala, qual é o tema? O amor de Deus para na sua justiça. Por causa da sua justiça, Deus continuou amando Judá, mas o justiçou por causa da sua infidelidade, do seu pecado. Por ele ter se afastado de casa, por ele ter entrado nos costumes, adquirido os costumes cananeus, ter esquecido do seu Deus, ele se arrependeu, endireitou os seus caminhos e aconteceu o quê? Deus teve dele misericórdia, restaurado foi o amor, restaurada foi a ética, restaurado foi a grande graça de Deus na vida de Judá. E nós encontramos na palavra de Deus que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto quer dizer o quê? O pecado não leva mais ninguém para o inferno. Mas não se desculpe no amor de Deus para pecar, porque Deus também é justiça. Tá bom? Esse é o tema para as nossas células. O amor de Deus é permanente, mas a justiça de Deus não permite que eu zombe do amor de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor seja com vocês nesta semana inteira de células. Paz